Este vídeo é um compilado com todas as histórias do livro de Êxodo. Que Deus fale ao seu coração no decorrer desta narrativa incrível. Nos dias que se seguiram, os descendentes de Jacó, conhecidos como hebreus ou israelitas, floresceram nas terras do Egito. Suas famílias se multiplicaram, seus lares se expandiram e suas histórias se entrelaçaram com as areias douradas do deserto. No entanto, o tempo trouxe mudanças sombrias. Um novo faraó, erguendo-se como um titã sombrio sobre o trono do Egito, olhou para o povo hebreu com olhos frios e cálculos impiedosos. Esquecendo-se dos feitos de José, seu coração se endureceu contra os israelitas, temendo sua crescente população e poder. Assim, uma sombra de opressão desceu sobre o povo hebreu. Sob o olhar vigilante do novo faraó, eles foram forçados ao trabalho árduo, suas mãos moldadas para a escravidão, seus espíritos oprimidos sob o peso das correntes da servidão. Nas margens do Nilo, sob o sol escaldante, ergueram-se cidades e monumentos, erguidos sobre os ombros exaustos dos israelitas. Cada tijolo que moldavam, cada pedra que erguiam, era um testemunho silencioso da crueldade do novo regime. Açoitados pelo chicote dos capatazes cruéis, os hebreus dobravam-se sob o fardo da opressão, mas suas almas não seriam quebradas. A chama da esperança ardia dentro deles, alimentada pela promessa de dias melhores e pela memória dos dias de glória de seu ancestral José. Nos corredores do palácio do faraó, onde as sombras dançavam à luz das tochas, uma conspiração cruel estava se formando. Com a preocupação de ver os hebreus crescendo em número e força, o faraó traçou um plano sombrio para conter sua ascensão. Convocando as parteiras, ele proferiu suas ordens com uma voz autoritária e gelada. Quando ajudarem uma mulher hebreia a dar à luz, matem todos os meninos recém-nascidos imediatamente. Somente as meninas devem ser poupadas. Mas as parteiras, corajosas e tementes a Deus, recusaram-se a obedecer às ordens cruéis do faraó. Seus corações se encheram de compaixão pela vida que surgia em suas mãos, e assim desafiaram as ordens tirânicas do poderoso monarca. As mulheres hebreias, alegaram elas, são fortes e ágeis, dando à luz antes mesmo de nossa chegada. Não podemos condenar à morte esses preciosos recém-nascidos. Deus sorriu para essas mulheres corajosas, abençoando-as por sua lealdade à vida. Enquanto isso, nos becos empoeirados das aldeias hebraicas, sussurros de medo e angústia ecoavam entre as mães e os pais, temendo pelo destino incerto de seus filhos. Em meio às sombras da perseguição, um raio de esperança nasceu entre os hebreus. Uma criança veio ao mundo, trazendo consigo um sopro de vida e promessa. Sua mãe, temerosa pelo destino do pequeno, envolveu-o em seus braços como um precioso tesouro, escondendo-o dos olhos cruéis do mundo. Por 3 meses, ela protegeu seu filho com amor materno, mas a pressão do medo e da opressão crescia a cada dia. Consciente de que não poderia mais ocultá-lo nas sombras de sua casa, ela tomou uma decisão desesperada, guiada pelo instinto de proteger seu bem mais precioso. Com habilidosas mãos, ela tecia uma cesta de juncos, impermeabilizando-a com alcatrão e betume. Com um coração pesado, ela depositou seu filho dentro da pequena embarcação, como um frágil náufrago lançado às águas incertas do Nilo. Ao lado, Miriam, a irmã do menino, observava com olhos cheios de apreensão, oculta entre os juncos, aguardando o desenrolar do destino. Os desígnios do destino guiaram os passos da princesa do Egito até as margens do rio sagrado. Enquanto ela banhava seu corpo nas águas refrescantes, seus olhos curiosos avistaram algo incomum entre os juncos. Ordenando a seus serviçais, ela ordenou que trouxessem a cesta até ela. Ao abrir o frágil invólucro, o choro fraco e agudo de uma criança alcançou seus ouvidos. Um misto de compaixão e curiosidade invadiu o coração da princesa ao ver aquele precioso tesouro. Este deve ser um dos filhos hebreus, murmurou ela, reconhecendo a origem do pequeno. Miriam emergiu de seu esconderijo com determinação, sua voz ecoando entre os juncos como um sussurro de esperança. Quer que eu vá buscar uma mãe hebreia para amamentar esta criança? Indagou ela à princesa, cujos olhos brilhavam com compaixão diante do bebê indefeso. Aceito sua sugestão. Vá encontrar uma mãe que possa alimentar este menino, respondeu a princesa,
sua voz suave ecoando sobre as águas tranquilas do rio. Sem hesitar, a jovem partiu em busca da mãe da criança, aquela que havia tecido os laços mais profundos de amor e cuidado. Ela retornou com a própria mãe do bebê, cujo coração se encheu de gratidão e temor diante da nobreza da princesa. "Amamente este menino para mim, e eu lhe recompensarei", ofereceu a filha de Faraó, estendendo a mão em gesto de generosidade. Assim, o menino foi criado sob os cuidados amorosos de sua própria mãe, protegido pelas mãos gentis da princesa egípcia. Quando chegou o momento adequado, a mãe o levou de volta aos braços da nobre dama, entregando-o como seu próprio filho. E foi ali, diante dos olhos de todos, que o menino recebeu o nome de Moisés, uma homenagem à sua miraculosa jornada pelas águas do Nilo, cujo significado ecoaria através dos séculos como um símbolo de redenção e libertação. Criado como um príncipe no palácio de Faraó, Moisés cresceu entre os luxos e esplendores do Egito, protegido pelo afeto e cuidado da própria filha do rei. Mas à medida que os anos passavam, uma inquietação crescente tomava conta de seu coração, uma sensação de pertencimento a um povo sofrido e oprimido. Em um dia como outro qualquer, Moisés decidiu explorar os arredores fora dos muros dourados do palácio. Ao se deparar com os trabalhadores hebreus, viu a crueldade com que eram tratados, os grilhões da escravidão pesando sobre seus ombros curvados. Seu sangue ferveu diante da injustiça. Foi então que presenciou um episódio de violência inaceitável, um egípcio agredindo brutalmente um dos seus. Sem hesitar, movido por um impulso irrefreável, Moisés interveio. Seus punhos se ergueram num golpe certeiro, e o opressor caiu em silêncio, vencido pelo poder da justiça. Mas a sombra da morte pairava sobre Moisés, e o peso de seu ato impensado logo se fez sentir. Na manhã seguinte, ao tentar intervir em uma briga entre dois hebreus, suas próprias palavras foram viradas contra ele. O medo e a desconfiança ecoaram na voz dos oprimidos, acusando-o de ser um assassino, um tirano disfarçado. O peso do destino começava a se fazer sentir sobre os ombros do jovem príncipe, lançando-o em um turbilhão de incertezas e dilemas morais. Moisés, com o coração acelerado pela fuga precipitada de suas terras natais, encontrou-se diante da vastidão impiedosa do deserto. Cada passo era uma fuga desesperada, cada sombra era um possível perseguidor. Mas mesmo na vastidão árida, a providência tecia seus fios invisíveis. Foi assim que Moisés, exilado e encurralado pela sombra da morte, chegou a pacata Midian, um oásis em meio à solidão escaldante do deserto. Ali, entre rochas e areias douradas, erguia-se um poço, símbolo de vida e esperança para aqueles que buscavam alívio da sede abrasadora. À beira deste poço, Moisés encontrou 7 jovens, graciosas pastoras que, com seus cântaros, buscavam alívio para a sede de seus rebanhos. Mas a tranquilidade da cena foi interrompida pelo tumulto dos pastores vizinhos, brutais e arrogantes, que ousaram perturbar a paz das donzelas. Como um raio, Moisés avançou para proteger as jovens, desafiando os intrusos com sua coragem impetuosa. Os punhos cerrados, a determinação nos olhos, ele ergueu-se como um guardião vigilante, um defensor dos oprimidos contra os senhores da injustiça. Com a mesma força com que enfrentou os agressores, Moisés ofereceu sua ajuda às jovens pastoras, compartilhando o peso das ânforas e aliviando o fardo de suas tarefas diárias. Assim, entre sorrisos tímidos e agradecidos, nasceu uma aliança improvável no calor do deserto, onde Moisés encontrou não apenas refúgio, mas também um novo propósito para sua jornada incerta. Ao retornarem para casa, as filhas de Jetro mal conseguiam conter a excitação em seus corações. Correndo pelas areias douradas do deserto, elas ansiosamente compartilharam com o pai o extraordinário encontro que tiveram junto ao poço. Surpreso com a rápida volta das jovens, Jetro as escutou com atenção enquanto elas descreviam o enigmático estrangeiro que as havia protegido da violência dos pastores. Seus olhos se iluminaram com interesse quando ouviu sobre o gentil ato do homem desconhecido. "Onde ele está agora? Como assim o deixaram no poço?" exclamou Jetro, perplexo com a ideia de deixar um estranho tão generoso para trás. Sem perder tempo, ordenou às suas filhas: "Vão buscá-lo. Convidem-no para compartilhar uma refeição conosco." Assim,
Entre sorrisos e gestos de gratidão, Moisés foi trazido para a casa de Jetro, onde foi acolhido com calorosa hospitalidade. Ali, entre conversas ao redor da fogueira e banquetes simples, Moisés encontrou não apenas abrigo, mas também um lar e uma nova família. Com o tempo, o vínculo entre Moisés e a família de Jetro floresceu, culminando em um casamento entre Moisés e Zípora, uma das filhas de Jetro. Unidos pelo amor e pela fé, eles construíram uma vida juntos, compartilhando alegrias e desafios enquanto caminhavam lado a lado pelos caminhos do deserto. E dessa união abençoada, nasceram 2 filhos, testemunhas do destino extraordinário que aguardava o homem que um dia fora apenas um fugitivo no deserto. Após se casar com Zípora, Moisés mergulhou em uma vida simples e dedicada, cuidando dos rebanhos de seu sogro, Jetro. Durante 4 décadas, os vastos horizontes do deserto se tornaram seu lar. Seus passos marcados pelas areias douradas e o céu vasto como testemunha silenciosa de suas jornadas. E foi em um desses dias, quando os raios do sol começavam a banhar as colinas escarpadas, que Moisés conduziu seu rebanho até uma montanha distante. Enquanto as ovelhas pastavam serenamente, algo incomum chamou sua atenção. Uma sarça ardente, imersa em chamas, mas sem se consumir. Curioso e intrépido, Moisés se aproximou da visão sobrenatural. Quando estava próximo o suficiente, uma voz ecoou de dentro da chama, uma voz que ressoava com uma autoridade divina. "Moisés, Moisés", chamou a voz, envolta em mistério. Moisés recuou, seus olhos arregalados diante da presença divina. "Sim, estou aqui", respondeu, sua voz tremendo de reverência. "Não se aproxime mais", advertiu a voz. "Tire as sandálias, pois você está pisando em solo sagrado." Enquanto Moisés obedecia, descalçando-se com solenidade, a voz continuou, revelando sua identidade. "Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Em um gesto de respeito e temor, Moisés cobriu o rosto, pois ousar olhar diretamente para Deus era como encarar o próprio fulgor do céu. Uma brisa suave varria o topo da montanha, onde Moisés estava diante de uma revelação divina, seus pensamentos em tumulto enquanto ouvia a voz que ecoava do fogo não consumido. "Meu povo sofre no Egito", declarou a voz, impregnada de autoridade e compaixão. "Chegou a hora de libertá-los de sua escravidão. Eu escolhi você para conduzi-los de volta à terra de Canaã. Portanto, retorne ao Egito e fale com o faraó." Moisés sentiu um nó apertar-se em sua garganta, uma onda de temor e dúvida invadindo sua mente. "Senhor, eu não sou o mais adequado para liderar os israelitas para fora do Egito. Não tenho habilidade para enfrentar o faraó." Deus, em sua infinita paciência, tranquilizou-o. "Eu estarei com você. Quando olhar para esta montanha, lembre-se de que eu o enviei. Vá para o Egito e traga o meu povo de volta aqui para adorar." Moisés ponderou por um momento, sua mente repleta de preocupações. "Mas se eu me apresentar diante do povo e disser: 'O Deus de seus pais me enviou a vocês', eles vão questionar: 'Que Deus? Qual é o seu nome? O que devo dizer a eles?" Deus proclamou com uma voz que ecoava através dos séculos: "Eu sou o que sou. Diga-lhes que eu sou os enviou. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaque. Eu sou o Deus de Jacó." As palavras reverberaram na mente de Moisés, enchendo-o de uma compreensão profunda do poder e da majestade da divindade. Ele sentiu a responsabilidade pesar sobre seus ombros, enquanto contemplava a missão que lhe fora confiada. "O povo ouvirá você", continuou Deus, "mas o faraó não. Por isso, eu o atingirei com um golpe duro. Quando eu terminar, finalmente ele libertará o meu povo." No entanto, mesmo diante das promessas divinas, Moisés hesitava, a incerteza pairando sobre ele como uma nuvem sombria. Deus, em sua infinita paciência, procurou dissipar as dúvidas do seu servo. "O que você tem em suas mãos?", perguntou ele. Moisés olhou para o objeto simples que segurava firmemente. "É apenas um cajado de pastor." "Jogue-o no chão", ordenou Deus. Moisés obedeceu, e diante de seus olhos atônitos, o cajado se transformou em uma serpente venenosa. Um arrepio percorreu a espinha de Moisés, enquanto ele recuava em medo. Então Deus falou novamente: "Estenda a mão
e pegue a serpente pela cauda. Com um coração acelerado, Moisés obedeceu, agarrando a cauda da serpente. E num piscar de olhos, a serpente voltou a ser o cajado de pastor, firme e sólido em suas mãos. Deus instruiu Moisés com uma voz que ecoava como trovões nos céus. Coloque a mão dentro da sua vestimenta. Moisés obedeceu, sentindo um calafrio percorrer sua espinha enquanto sua mão desaparecia nas dobras de seu manto. Quando a retirou, sua pele estava coberta de lepra, uma doença temida que atormentava os vivos e os condenava ao ostracismo. Coloque novamente a mão em sua vestimenta, ordenou Deus. Moisés hesitou por um momento, sua mente girando com medo e incerteza, mas, reunindo toda a sua coragem, ele obedeceu. Quando retirou novamente a mão, um milagre tinha acontecido. Sua pele estava imaculada, sem vestígios da terrível lepra que a tinha assolado momentos antes. Deus continuou, sua voz reverberando com autoridade e graça divina. Mostre esses sinais ao povo, e eles acreditarão em você. Moisés sentiu o peso da responsabilidade se abater sobre ele. Ó Senhor, eu nunca fui eloquente. Sempre tive dificuldade para falar. Como poderei convencer o povo? Mas Deus, em sua infinita sabedoria e compaixão, respondeu: Quem deu boca ao homem? Quem faz o homem mudo ou surdo? Não sou eu, o Senhor? Vá, e eu estarei com você, ensinando-o a falar e guiando-o em cada palavra que proferir. Moisés abaixou a cabeça, sentindo o peso da missão imposta sobre ele. Senhor, eu só não quero ir. Por favor, envie outra pessoa. Ao ouvir isso, o Senhor ficou irado. Seu irmão Arão está vindo ao seu encontro. Ele é eloquente. Leve-o consigo e vá para o Egito. Aceitando a vontade de Deus, Moisés partiu para encontrar Arão. Ele retornou à casa de Jetro, onde tinha encontrado refúgio e paz por tantos anos, para pedir permissão para partir rumo ao Egito. A brisa suave do entardecer acariciava a vastidão do deserto, enquanto Moisés, envolto em pensamentos tumultuados, buscava a orientação divina para seu próximo passo. Ao lado de sua tenda, ele se dirigiu a Jetro, seu sogro, com um pedido carregado de ansiedade e esperança. Jetro, meu pai, desejo voltar ao Egito para verificar se minha família ainda vive, confessou Moisés, os olhos refletindo a incerteza que o consumia por dentro. Com um gesto solene, Jetro assentiu, compreendendo a importância da jornada iminente. Ele abençoou Moisés, concedendo-lhe a proteção e a orientação divinas para a viagem que se aproximava. Enquanto isso, nos confins do deserto, a voz do Senhor ressoava nos ouvidos de Moisés, uma chamada imperativa para retornar à terra do Egito. Moisés, volte ao Egito. Aqueles que tentaram tirar sua vida agora estão mortos, proclamou o Senhor, sua voz ecoando com autoridade divina. Determinado a seguir o chamado de Deus, Moisés preparou-se meticulosamente para a jornada à frente. Ele reuniu sua esposa e seus filhos, os olhos cheios de determinação, enquanto se certificava de levar consigo o cajado sagrado de Deus, símbolo de poder e proteção divina. Enquanto isso, nos salões do Egito, o Senhor também se manifestou a Arão, o irmão de Moisés, com uma missão sagrada. Arão, vá ao encontro de Moisés no deserto, ordenou o Senhor, seu chamado ressoando através dos corredores do tempo e do espaço. Assim, enquanto Moisés avançava pelo deserto, o Senhor lhe deu instruções precisas sobre o que fazer ao retornar ao Egito. Execute todos os sinais e maravilhas que te concedi, instruiu o Senhor, sua voz carregada de autoridade. Mas não se surpreenda, Moisés. O coração de Faraó está endurecido, e ele não deixará meu povo partir facilmente. O crepúsculo tingia o céu com tons dourados, enquanto o acampamento de Moisés e sua família se estabelecia nas areias do deserto. As estrelas começavam a pontilhar o firmamento, anunciando a chegada da noite, quando uma tensão invisível pairava no ar. Moisés, imerso em profunda contemplação, ponderava sobre as palavras que havia recebido do Senhor, mensagens que carregavam o peso da libertação e do juízo divino sobre o Faraó e seu povo. Israel é meu filho primogênito. Ecoavam as palavras do Senhor em sua mente, sua voz ressoando com autoridade divina. Enquanto a noite avançava, um acontecimento inesperado abalou a tranquilidade do acampamento.
De repente, o Senhor atacou Moisés com fúria, seu julgamento implacável sendo desencadeado sobre ele e sua família. O motivo do ataque divino foi revelado de maneira chocante. Os filhos de Moisés não haviam sido circuncidados, um sinal vital da aliança entre o povo de Deus e seu Senhor. Em um frenesi de ação, Zípora, a esposa de Moisés, agiu com determinação, agarrando uma faca e realizando o rito da circuncisão em seus filhos. Com coragem e urgência, ela lançou os prepúcios cortados aos pés de Moisés, em um gesto de obediência e sacrifício diante do Senhor. E foi assim que, diante do cumprimento da aliança divina, o Senhor se acalmou, liberando Moisés de sua ira e permitindo que continuasse sua jornada rumo à libertação de Israel. Mas em meio ao silêncio que se seguiu, as palavras de Zípora ecoaram na escuridão da noite, carregadas de emoção e ressentimento. "Você é para mim um noivo ensanguentado", proclamou ela, seu tom misturando amor e reprovação, enquanto contemplava o sacrifício que acabara de fazer por amor a seu marido e ao Deus de Israel. Na manhã seguinte, o sol despontava no horizonte, espalhando seus raios dourados sobre as terras áridas do deserto. O coração de Moisés batia com expectativa enquanto seus olhos observavam o horizonte, aguardando a chegada de seu irmão, Arão. Finalmente, no horizonte distante, uma figura familiar se destacava contra o cenário deserto. Era Arão, avançando com passos firmes em direção ao acampamento de Moisés. Um sorriso se desenhou nos lábios dos dois irmãos enquanto se abraçavam, a alegria do reencontro transbordando em cada gesto. Com grande fervor, Moisés compartilhou com Arão as palavras do Senhor, detalhando cada instrução, cada sinal miraculoso que Deus havia concedido a ele. Juntos, eles se prepararam para a importante missão que tinham pela frente. Reunindo os anciãos de Israel, Moisés e Arão ergueram suas vozes para proclamar a palavra do Senhor. Arão, com autoridade e convicção, transmitiu aos presentes as mensagens divinas, exibindo diante deles os sinais poderosos que confirmavam a autenticidade de suas palavras. O povo, maravilhado diante da manifestação do poder de Deus, não hesitou em render-se à sua majestade. Em um gesto de adoração sincera, eles se curvaram diante do Senhor, reconhecendo sua soberania e prometendo-lhe lealdade eterna. Consciente dos perigos que aguardavam no caminho da libertação, Moisés tomou uma decisão difícil. Ele sabia que seu dever como líder exigia sacrifícios pessoais. Assim, com pesar no coração, ele decidiu enviar sua amada família de volta a Midian, onde estariam seguros sob a proteção calorosa de Jetro, seu sogro amado. Moisés e Arão adentraram os imponentes salões do palácio, onde o faraó, sentado em seu trono de ouro, os aguardava com expressão soberba. Diante do monarca poderoso, Moisés ergueu sua voz com autoridade, transmitindo as palavras do Senhor com firmeza e determinação. "Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe o meu povo partir para o deserto por 3 dias, para que possam prestar-me culto", proclamou Moisés, sua voz ressoando pelo salão com uma força que desafiava até mesmo o trono do faraó. O faraó, com sua altivez insuperável, ouviu as palavras de Moisés com um misto de desdém e fúria. Seus olhos faiscavam de indignação enquanto ele respondia com arrogância: "Quem é esse Deus dos hebreus para me dar ordens? Não o reconheço, e certamente não permitirei que meus escravos partam para o deserto em adoração a ele." Sua voz ressoava pelo salão, ecoando como trovões de desafio. Voltando-se diretamente para Moisés e Arão, o faraó lançou-lhes um olhar gélido, suas palavras repletas de desprezo. "Todo esse discurso sobre adoração só está desviando meus escravos de seu trabalho. Chega de conversa e voltem ao trabalho imediatamente." Com um gesto imperioso, o faraó convocou seus capatazes, instruindo-os com veemência sobre a suposta preguiça dos escravos. Seu rosto contorcido de raiva refletia sua determinação em manter sua autoridade inabalável sobre o povo hebreu, mesmo diante das exigências divinas proferidas por Moisés. O sol escaldante do Egito batia impiedosamente sobre os campos de trabalho, onde os hebreus, com seus corpos curvados sob o peso das tarefas, enfrentavam o árduo labor da escravidão. Mas mesmo sob o calor sufocante, a voz do faraó ecoava como trovões de desgraça sobre os trabalhadores exaustos. "Eu mostrarei a eles quem manda.
rugiu o faraó com fúria contida. A partir de agora, não lhes darei mais palha para fazer tijolos, eles que vão buscá-la sozinhos. Ainda assim, terão que produzir a mesma quantidade de tijolos de sempre. Isso os ensinará a não ficarem parados ouvindo esses tolos. Os capatazes, como mensageiros sinistros, transmitiram as palavras do faraó aos feitores hebreus, cujos olhos se arregalaram em choque e apreensão diante da notícia ameaçadora. Não receberão mais palha, anunciaram os capatazes com uma frieza impiedosa. Terão que buscá-la por conta própria, mas ainda assim, devem produzir a mesma quantidade de tijolos. Diante dessa ordem implacável, os hebreus se viram diante de uma nova provação. Sem palha fornecida, eles se viram obrigados a vagar pelos campos áridos em busca do precioso material, suas mãos ásperas e calejadas pela incessante labuta. Mas apesar dos esforços desesperados, a produção de tijolos começou a sofrer. As cotas estabelecidas pelo faraó tornaram-se inalcançáveis, e os feitores hebreus foram alvo da ira dos capatazes cruéis. "Vocês não estão fazendo o seu trabalho", bradaram os capatazes, enquanto chicoteavam impiedosamente os líderes hebreus. "Não estão produzindo tijolos suficientes." Os feitores, com os ombros curvados pelo peso da preocupação e da frustração, dirigiram-se ao palácio do faraó, onde o poderoso soberano reinava com autoridade implacável. Diante dele, ousaram levantar suas vozes em protesto, desafiando a tirania que pesava sobre os ombros do povo hebreu. "Por que nos trata assim, ó faraó?" indagaram os feitores com coragem destemida. "Sem palha, não podemos produzir a mesma quantidade de tijolos que antes." O faraó, com seus olhos faiscantes de fúria, rugiu em resposta. "São preguiçosos, preguiçosos eu digo", bradou com desdém. "Tem tempo para ficar parados, clamando para adorar o Senhor, então agora é hora de trabalhar. Vão buscar sua própria palha, e quero a mesma quantidade de tijolos de antes." Enquanto os feitores enfrentavam a ira do faraó, Moisés aguardava com paciência, ciente das tormentas que se desenrolavam no palácio. Quando os feitores finalmente se aproximaram dele, suas palavras eram carregadas de desespero e temor. "Você nos colocou em maus lençóis diante do faraó", acusaram Moisés com um peso de angústia em suas vozes. "Colocou uma espada em suas mãos e ele nos ameaça com ela." Então Moisés, o escolhido do Senhor, ergueu seus olhos para os céus e clamou por orientação divina. "Por que me enviaste aqui, Senhor?" perguntou com o coração pesado de preocupação. "Não libertaste o teu povo, apenas trouxeste-lhes mais sofrimento." O Senhor, em sua magnífica sabedoria, dirigiu-se a Moisés com uma voz que ecoava além do tempo e do espaço, envolvendo-o com uma aura de poder divino. "Ó Moisés", ressoou a voz do Altíssimo, carregada de determinação e promessa. "Está prestes a testemunhar o que farei com o faraó. Quando eu terminar, ele implorará para que tires este povo daqui." Com a firmeza das palavras divinas a ecoar em seu coração, Moisés sentiu o fogo da convicção incendiar sua alma. Ele partiu em direção ao povo hebreu, com os olhos brilhando com a luz da esperança, para compartilhar a mensagem celestial que lhe fora confiada. "Ouçam-me, ó povo de Israel", proclamou Moisés com fervor, suas palavras ressoando entre os aflitos e os desanimados. "O Senhor Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu vossos gemidos e está prestes a conduzi-los de volta à terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó." Mas apesar da promessa divina que permeava suas palavras, o coração do povo estava mergulhado na desesperança e na derrota. Eles mal conseguiam vislumbrar a luz no fim do túnel sombrio que era sua existência. Então o Senhor, em sua infinita compaixão, ordenou a Moisés que se apresentasse novamente diante do faraó. O poderoso governante cujo coração estava endurecido como rocha contra a vontade do Altíssimo. "Vai até o faraó", instruiu o Senhor, sua voz ressoando com autoridade e poder. "Exige que ele permita que meu povo parta desta terra de opressão." Mas Moisés, sentindo o peso do desânimo e da autodúvida, ergueu sua voz diante do Senhor. "Mas, Senhor, como posso eu, um simples homem, realizar tal feito? Se o próprio povo de Israel não me escuta, como esperas que o faraó o faça?" O Senhor, em sua infinita sabedoria e poder, dirigiu-se a Moisés com uma voz que ecoava através das eras, envolvendo-o em uma aura de autoridade divina. "Moisés", ressoou a voz do Altíssimo,
carregada de determinação e comando. Eu te constituí como uma autoridade diante de Faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Vai, e eu te darei as palavras que deves proferir. Com a certeza da proteção divina a guiar seus passos, Moisés e seu irmão Arão adentraram o magnífico palácio do Faraó, onde o poder do império era evidente em cada detalhe suntuoso. Diante do soberano egípcio, Moisés ergueu-se com a dignidade de um mensageiro celestial e solicitou que o Faraó permitisse que o povo de Israel partisse para o deserto, a fim de adorar ao Senhor. Porém, o Faraó, cético diante das palavras do profeta, exigiu um sinal para comprovar a veracidade de suas reivindicações. Então, Arão, em um gesto de confiança na providência divina, lançou seu cajado ao chão. E diante dos olhos surpresos de todos, o simples pedaço de madeira se transformou em uma serpente feroz. Porém, os magos e feiticeiros da corte, em um desafio à autoridade divina, também conjuraram seus cajados, que se converteram em serpentes. Mas eis que, para espanto de todos, a serpente de Arão devorou as demais com voracidade, demonstrando assim o poder inigualável do Deus de Israel. Apesar do assombro causado pelo milagre diante de seus olhos, o coração do Faraó permaneceu endurecido como pedra. Ele recusou-se a dar ouvidos às súplicas de Moisés e Arão, persistindo em sua obstinação e resistência à vontade divina. Ao raiar da aurora, quando os primeiros raios de sol acariciavam as águas serenas do rio Nilo, o Senhor instruiu Moisés e Arão a comparecerem diante do Faraó, que caminhava pelas margens do rio sagrado. Com determinação, Moisés ergueu-se diante do monarca egípcio, cujo semblante soberano denotava a autoridade de séculos de domínio. Se persistires em recusar a libertação do nosso povo, proclamou Moisés, com a firmeza de um profeta investido de poder divino, as águas do Egito se converterão em sangue, os peixes perecerão e a água tornar-se-á imprópria para o consumo. Com um gesto solene, Arão, seu irmão e aliado fiel, brandiu seu cajado e, com um golpe cerimonioso, feriu as águas tranquilas do rio. Em um instante, o líquido cristalino transformou-se em uma torrente carmesim, espelhando o esplendor e a ira do Deus Todo-Poderoso. Contudo, os magos da corte, em um desafio audacioso à manifestação divina, também conjuraram suas artes ocultas e transformaram parte das águas em sangue, numa tentativa vã de desacreditar o poder de Deus. Todavia, a despeito de suas artimanhas, Faraó permaneceu impassível, recusando-se a atender às demandas de Moisés e Arão. Assim, a praga do sangue estendeu-se por toda a terra do Egito, transformando riachos em rios de vermelhidão, e privando o povo egípcio de uma das necessidades mais básicas da vida, a água potável. Desesperados, os habitantes tiveram que cavar poços em busca de água fresca, enquanto o coração do Faraó permanecia endurecido como rocha. E após 7 longos dias de sofrimento e privação, Moisés dirigiu-se novamente ao palácio real, diante do Faraó, e anunciou a próxima praga que assolaria a terra do Egito, uma punição pela obstinação e teimosia do monarca, a praga das rãs. Arão estendeu seu cajado e, como num sussurro de magia, rãs começaram a surgir das águas dos rios e lagos. Os magos, não querendo ficar para trás em demonstrações de poder, também conjuraram algumas rãs. Em breve, o crocitar dos anfíbios ecoava por toda parte. Tomaram cada rua das cidades, adentraram nas casas das pessoas, invadiram suas provisões e até mesmo suas camas. Perante a invasão anfíbia que assolava o Egito, o Faraó abordou Moisés com um semblante mudado. "Mudei de ideia", declarou. "O teu povo pode partir rumo ao deserto para adorar o seu Deus. Peça-lhe para livrar-nos destas rãs infernais." Moisés, com a calma dos justos, interpelou o monarca. "Quando queres que as rãs desapareçam?" "Que seja amanhã", respondeu Faraó. Na manhã seguinte, os campos estavam cobertos de rãs mortas, empilhadas em montes macabros. O fedor tornou-se insuportável, um testemunho pútrido do flagelo que assolara o Egito. No entanto, Faraó, em sua dureza de coração, mudou novamente de ideia e recusou-se a libertar o povo. Então, Arão golpeou o chão com seu cajado, e o pó se transformou em piolhos. Em pouco tempo, todas as pessoas e animais do Egito estavam infestados de piolhos.
Os magos do faraó não conseguiram replicar esse feito e, perplexos, proclamaram diante de Faraó: "Isto é obra de Deus." Mesmo assim, Faraó não cedeu e continuou a negar a liberdade ao povo. Logo em seguida, Deus enviou enxames de moscas para cobrir a terra. No entanto, não havia moscas na parte do Egito onde viviam os hebreus. Desta vez, Faraó concordou em deixar o povo partir. Moisés disse que as moscas desapareceriam no dia seguinte, mas advertiu: "Tenha cuidado, não mude de ideia novamente." No entanto, isso é exatamente o que ele fez. Assim que as moscas sumiram, Faraó teimosamente se recusou a libertar o povo. As pragas continuavam a assolar o Egito, como ondas implacáveis quebrando contra as rochas de sua obstinação. O faraó, apesar de testemunhar o poder divino, mantinha seu coração fechado, como uma fortaleza impenetrável diante das investidas de Moisés e Arão. Após a praga que dizimou o gado egípcio, uma nuvem de desespero pairava sobre a terra. Enquanto os rebanhos de Israel permaneciam intocados, protegidos pela mão invisível de Deus. Mas o faraó, cego pela sua própria soberba, endurecia-se ainda mais, recusando-se a libertar o povo hebreu. Moisés, então, ergueu uma mão cheia de cinzas, símbolo da transitoriedade da vida e da destruição que aguardava aqueles que desafiavam a vontade divina. Com um gesto solene, lançou as cinzas ao vento, e imediatamente uma fina poeira se espalhou pelo ar, como um véu invisível que cobria todo o Egito. Logo, manchas vermelhas e dolorosas começaram a surgir nas peles dos egípcios, como uma marca indelével do castigo divino. As feridas ardiam como brasas, consumindo a carne e a alma daqueles que haviam desafiado o Senhor dos Exércitos. Nem mesmo os magos do faraó, habituados a manipular as forças ocultas, puderam suportar o tormento, prostrando-se diante da terrível manifestação do poder divino. Mas o faraó, com olhos inflamados de ira e orgulho ferido, recusou-se a ceder. Sua mente estava enevoada pela sua própria grandiosidade, e ele não ouviria as súplicas de Moisés. No entanto, o mensageiro do Senhor não desistiria facilmente. Com uma determinação inabalável, Moisés enfrentou novamente o faraó, trazendo consigo uma mensagem carregada de advertência e juízo. Ele proclamou com voz firme: "Até agora, a mão de Deus tem sido contida, mas agora os flagelos cairão sobre ti e teu povo. Quando eu tiver terminado, todas as nações da terra saberão que eu sou o Senhor." As palavras de Moisés ecoaram como trovões no ar, anunciando a próxima investida divina contra o faraó e seu povo obstinado. O líder hebreu ergueu os olhos para o céu, onde nuvens escuras se reuniam como exércitos preparando-se para a batalha. Na manhã seguinte, o sol se escondeu por trás de um manto de trevas, como se temesse a fúria iminente que se aproximava. O ar estava carregado de eletricidade, um prenúncio do terror que estava por vir. Então, como uma tempestade irrompendo do coração do céu, o granizo desabou sobre a terra do Egito. Cada pedra era como uma flecha de gelo, cortando o ar com sua ferocidade implacável. Mas não era apenas granizo que caía dos céus, pois chamas dançavam entre as pedras, como se o próprio fogo do céu descesse para se juntar à tormenta. Os campos, que outrora eram verdes e exuberantes, foram transformados em um mar de desolação. As plantações foram devastadas, as árvores despojadas de suas folhas, e o solo ferido sangrava com a destruição infligida pela ira divina. No entanto, apesar da devastação que varria a terra do Egito, um raio de esperança brilhava sobre o acampamento dos israelitas. Ali, sob a proteção do Deus Todo-Poderoso, o granizo não tocava, e as colheitas permaneciam intocadas. Alguns egípcios, impressionados com os sinais do poder divino, obedeceram às palavras de Moisés e buscaram abrigo para seus rebanhos e servos. Mas outros, em sua arrogância e descrença, enfrentaram a fúria da tempestade desprotegidos, e suas perdas foram grandes. Com o gado tombando sob o peso das pedras, e os escravos sucumbindo ao flagelo do granizo e do fogo. O grande salão do palácio do faraó ecoava com a ira da tempestade que rugia lá fora. Os trovões ribombavam como os tambores de uma guerra celestial, e os relâmpagos dançavam nos céus como lanças lançadas por mãos divinas. Diante do poder desencadeado da natureza, o coração do faraó tremeu de temor e arrependimento. Com humildade forçada pela força da tormenta,
o faraó chamou Moisés e Arão diante de seu trono de ouro e marfim. Seus olhos, outrora cheios de arrogância, agora mostravam sinais de rendição diante do poder manifestado pelo Deus dos Hebreus. Eu pequei, confessou o faraó, sua voz perdida na cacofonia da tempestade. Reconheço que estou errado e que o seu Deus é justo. Por favor, rogai a ele para que esta tempestade cesse. Eu deixarei o vosso povo partir. Moisés, de pé diante do monarca, parecia uma estátua de autoridade e piedade. Seus olhos fixavam-se nos do faraó com uma intensidade que parecia transcender o próprio tempo. Com uma voz firme, ele respondeu: Esta tempestade cessará assim que eu deixar este lugar. Então, com uma reverência solene, Moisés virou-se para sair. Mas antes de partir, ele lançou uma última advertência ao faraó, cujo coração ainda estava mergulhado na escuridão da obstinação. Eu sei que não temes a Deus, proclamou Moisés, suas palavras ecoando como o trovão que ecoava além das muralhas do palácio. E assim, como se respondendo ao comando de Moisés, a tempestade começou a perder sua fúria. Os trovões diminuíram gradualmente, até que se tornaram apenas sussurros distantes, e os relâmpagos se extinguiram como estrelas cadentes desaparecendo na noite. No entanto, apesar do milagre testemunhado diante de seus olhos, o coração do faraó endureceu mais uma vez contra o Deus dos Hebreus. Como uma rocha inabalável diante das ondas tumultuosas do mar, ele persistiu em sua teimosia, rejeitando a luz da verdade que brilhava diante dele. Os corredores do palácio do faraó pareciam respirar com uma tensão palpável quando Moisés adentrou. Sua figura imponente projetando-se contra os grandiosos pilares que sustentavam o teto adornado com ouro. Seu olhar, firme e determinado, encontrou-se com o do faraó, desafiando-o com uma coragem que só podia ser inspirada pelo próprio Deus dos Hebreus. Se não deixares partir os filhos de Israel, o Senhor enviará gafanhotos como nunca antes vistes, proclamou Moisés, suas palavras ecoando pelo salão real como um eco de julgamento iminente. Cobrirão a terra e devorarão tudo o que não foi destruído pela saraiva. Os próprios oficiais do faraó, homens cujo orgulho e lealdade à coroa eram inabaláveis, imploraram em desespero: Por favor, deixa-os ir, o Egito já está destruído. Mas o coração do faraó permaneceu inabalável, endurecido pela teimosia e pelo orgulho de um rei que se recusava a curvar-se diante do Deus dos escravos. Os homens podem partir e adorar o seu Deus, cedeu o faraó, suas palavras carregadas de relutância. Mas Moisés não se contentou com esta concessão parcial. Com a autoridade de um enviado divino, ele endureceu seu próprio coração contra a manipulação do faraó. Quando partirmos, levaremos conosco não apenas os homens, mas também as mulheres, os jovens e os velhos, declarou Moisés com uma determinação inabalável. E nossos rebanhos e manadas seguirão conosco. A ira do faraó explodiu em resposta, suas feições retorcidas pelo desdém. Absolutamente não, rugiu ele, sua voz ecoando pelas paredes do salão como um trovão de rejeição. E com um gesto de sua mão real, ele ordenou que Moisés e seus seguidores fossem expulsos de sua presença. Mas no dia seguinte, quando o sol se ergueu sobre o horizonte do Egito, os céus se encheram com uma nuvem de gafanhotos, uma praga como nunca antes testemunhada. Em uma enxurrada voraz, eles devoraram tudo em seu caminho, deixando para trás apenas desolação e desespero na terra, outrora exuberante do Egito. O salão do palácio do faraó estava mergulhado em uma tensão carregada quando Moisés adentrou, sua figura imponente contrastando com a majestade opulenta das paredes adornadas com ouro. Diante do trono do faraó, ele se ergueu com uma determinação inabalável, seu olhar fixo no monarca do Egito. Sinto muito pelo meu pecado, murmurou o faraó, sua voz carregada de uma mistura de humildade fingida e desespero genuíno. Por favor, peça a Deus que leve embora os gafanhotos. Moisés ergueu suas mãos em oração, seus lábios sussurrando palavras de súplica ao Altíssimo. E então, como se atendendo ao chamado do céu, um vento forte soprou do deserto, varrendo os gafanhotos para longe, até que não restasse nenhum. Um milagre tão poderoso que nem mesmo uma criatura permaneceu para testemunhar a fúria do faraó. Mas a benevolência do faraó era tão fugaz
quanto a brisa que dissipara a praga. Assim que os gafanhotos desapareceram, seu coração se endureceu novamente contra Deus e contra os israelitas, e ele se recusou a ceder diante da vontade divina. Então, em uma demonstração de poder ainda maior, Deus instruiu Moisés a estender sua mão para o céu. Num instante, uma escuridão profunda e impenetrável envolveu toda a terra do Egito. Uma escuridão tão densa que os próprios habitantes podiam senti-la, sufocando-os e privando-os de qualquer visão. Durante 3 longos dias, o Egito mergulhou no abraço sombrio da escuridão, enquanto os israelitas desfrutavam de luz em seus lares, protegidos pela graça divina. Diante da prova inegável do poder de Deus, o faraó mais uma vez cedeu, mas apenas parcialmente, num último ato de resistência teimosa. "Permitirei que vosso povo vá adorar no deserto", declarou ele, suas palavras carregadas de concessão relutante. "Mas deixai vossos rebanhos e manadas para trás." Moisés encarou o faraó com olhos decididos, sua determinação inabalável ecoando em cada palavra que proferia. "Não, levaremos todos, incluindo os animais." O faraó, consumido por uma fúria ardente, lançou um olhar de desdém para Moisés. "Não deixarei o povo partir. Agora saia daqui e nunca mais volte. Ouça bem minhas palavras. Se eu te vir novamente, estarás morto." Mas mesmo diante da ira do faraó, Moisés permaneceu firme, pois sabia que estava cumprindo a vontade do Senhor. E foi então que Deus falou novamente a Moisés, revelando-lhe o plano derradeiro para libertar seu povo da escravidão egípcia. "Uma última praga cairá sobre os egípcios", disse o Senhor a Moisés. "E então o faraó insistirá que o povo parta." Moisés escutou atentamente as palavras do Senhor, absorvendo cada instrução com reverência e determinação. "Dê a meu povo estas instruções", disse ele aos israelitas. "Cada família deve selecionar um cordeiro macho de 1 ano, sem defeitos. Eles devem sacrificá-lo e espalhar seu sangue sobre a verga e as laterais das portas. O povo deve permanecer dentro de suas casas. Fora delas, não estarão seguros." E assim, sob a orientação divina, os preparativos para a última e mais terrível das pragas começaram a se desenrolar. O destino do Egito estava prestes a ser selado pelo sangue de cordeiros inocentes, e o povo de Israel se preparava para a libertação que há tanto tempo ansiava. As palavras de Moisés ecoaram entre os israelitas, carregadas de urgência e esperança. "Assem a carne do cordeiro e comam-na apressadamente, vestidos com seus mantos e sandálias, como se estivessem prontos para a jornada. Se for demais para uma família consumir, que convidem outra família para se juntar a eles." O povo de Israel, atento às instruções do Senhor, preparou-se com diligência e reverência para a iminente passagem do anjo da morte. À meia-noite, o silêncio pairava sobre a terra do Egito, enquanto a escuridão envolvia cada canto e recanto. E então, como um espectro sombrio na noite, o anjo da morte deslizou pelas ruas silenciosas do Egito, sua presença invisível, mas sua missão terrível e inexorável. Das mansões douradas dos faraós aos casebres dos escravos mais humildes, a morte não fazia distinção. Gritos desesperados ecoavam pelos corredores das casas egípcias, permeando o ar noturno com o lamento da perda e da aflição. Mas, nos lares dos israelitas, onde o sangue do cordeiro havia sido cuidadosamente espalhado sobre as vergas e os umbrais das portas, reinava um silêncio sagrado. Ali, onde o sangue marcava a diferença entre a vida e a morte, o Senhor passou sobre eles com misericórdia, poupando os primogênitos dos filhos de Israel. Era o selo da aliança entre Deus e seu povo, o sinal de libertação e redenção que ecoaria através das eras. Faraó convocou Moisés e Arão, sua voz ressoando com urgência e tensão. "Vão embora. Levem o seu povo, levem os seus rebanhos e partam." O clamor do faraó ecoava pelos corredores do palácio, enquanto fora de suas muralhas, o povo do Egito aguardava em antecipação e temor. As pragas haviam ensombrado a terra, e o peso da ira divina pairava no ar como uma névoa densa e opressiva. Mas desta vez, não era apenas o faraó que queria que os israelitas partissem. Todo o Egito ansiava pela sua partida, temendo que a próxima praga trouxesse morte e desolação para cada lar egípcio. E assim, com corações pesados e alívio misturado, os egípcios abriram suas arcas de tesouros.
oferecendo aos israelitas joias de ouro e prata como um tributo à sua partida iminente. Enquanto as primeiras luzes do amanhecer começavam a atingir o horizonte, os israelitas partiram sob o manto protetor da noite, carregando não apenas suas posses terrenas, mas também a memória viva daquela noite fatídica. Para eles, cada passo em direção à liberdade era uma homenagem à intervenção divina que os havia libertado das garras do cativeiro egípcio. E assim, como uma promessa eterna gravada nos anais da história, o Senhor ordenou que os israelitas celebrassem a Páscoa, ano após ano, como um lembrete sagrado da noite em que ele passou sobre suas casas, preservando-lhes a vida e selando sua redenção. Era o início de uma jornada épica rumo à Terra Prometida, onde a liberdade floresceria e a promessa divina se cumpriria. Deus guiava seu povo através dos áridos caminhos do deserto, com uma manifestação divina que inspirava temor e reverência. Durante o dia, uma coluna imponente de nuvem erguia-se majestosamente no horizonte, enquanto à noite, a escuridão era fendida por uma coluna de fogo radiante, uma demonstração visível do poder e da proteção do Altíssimo. Por caminhos tortuosos e imprevisíveis, Deus conduziu os israelitas para longe das garras do Egito, não através do atalho mais direto para Canaã, mas em uma jornada sinuosa em direção ao Mar Vermelho. Ali, às margens da imensidão das águas, Deus ordenou a Moisés que acampasse o povo em um local específico, sob o olhar vigilante da vastidão marinha. Nesse momento, Deus revelou a Moisés o plano que estava prestes a se desdobrar diante deles. Uma última vez, ele endureceria o coração de Faraó, incitando-o a perseguir os hebreus até as margens do mar. Pois era ali, no momento mais crítico e aparentemente desesperador, que a glória divina se manifestaria de maneira inquestionável. Faraó, ao vislumbrar os rastros dos hebreus à beira do Mar Vermelho, sentiu uma chama de ira ardendo em seu peito. Como ousavam esses escravos fugitivos desafiar sua autoridade? Com um decreto impetuoso, convocou seu exército e partiu em uma busca implacável, determinado a trazer de volta à sua tirania aqueles que ousaram desafiar seu domínio. O povo de Israel viu a iminente ameaça se aproximando e, tomados pelo desespero, dirigiram suas angústias a Moisés. "Por que nos trouxeste aqui para morrer?" clamaram em desespero. "Se ainda estivéssemos sob o jugo dos egípcios, ao menos estaríamos vivos. Mas agora, por tua causa, estamos prestes a perecer." Moisés, erguendo-se diante da multidão, buscou trazer-lhes conforto e esperança em meio à tempestade que se avizinhava. "Não temais", exclamou com fervor. "Testemunhai o que o Senhor está prestes a realizar em nosso favor. Ele lutará a nossa batalha. Olhai para os egípcios, após hoje jamais os vereis novamente." Então, a voz do Altíssimo ecoou nos ouvidos de Moisés, trazendo-lhe instruções divinas. "Ergue o teu cajado sobre as águas", ordenou Deus. "Estende tua mão sobre o mar, pois os filhos de Israel atravessarão para o outro lado, sobre solo seco." E no instante em que Moisés obedecia às ordens divinas, um milagre inimaginável se desenrolava diante dos olhos atônitos do povo. A coluna de nuvem que antes os guiava avançou audaciosamente, posicionando-se entre os hebreus e os egípcios, como um escudo divino a protegê-los dos inimigos que se aproximavam. E ali permaneceu, erguida como um guardião vigilante, durante todo o dia e pela noite adentro, anunciando a promessa de libertação e salvação. Com um olhar firme e decidido, Moisés ergueu sua mão enrugada em direção ao vasto mar que se estendia diante deles. No mesmo instante, como se atendesse ao comando divino, uma força invisível e poderosa surgiu, agitando as águas de forma tumultuosa. Um vento impetuoso varreu as ondas para trás, separando-as abruptamente e revelando o leito do mar. À medida que as águas recuavam, erguiam-se imponentes paredões líquidos à direita e à esquerda, formando uma passagem estreita e sinuosa entre eles. O vento incessante soprava com vigor, mantendo os muros aquáticos firmes e altivos, enquanto a trilha seca se estendia diante dos olhos admirados dos israelitas. Na calada da noite, envolta pela escuridão, uma ordem divina ecoou na mente de Moisés. Era hora de avançar, de atravessar o abismo profundo que se erguia como uma barreira entre eles e a liberdade almejada.
Com passos cautelosos e corações repletos de esperança, o povo hebreu começou a trilhar o caminho estreito entre as muralhas de água, guiados pela luz fraca da lua e pelas estrelas cintilantes que pontilhavam o céu noturno. O rugido distante do mar ecoava ao redor, um lembrete constante da grandiosidade e do poder do Criador. Enquanto isso, nas sombras da noite, o exército egípcio se aproximava, impulsionado pela ira de seu rei e pela sede de vingança. Conduzidos pela ganância e pela arrogância, avançaram pela mesma trilha estreita que os israelitas haviam percorrido. Mas no momento em que alcançaram o coração do mar, o cenário mudou drasticamente. Uma escuridão opressiva envolveu-os, obscurecendo suas visões e semeara a confusão entre as fileiras do exército. E então, o caos se instalou. Os carros de guerra tremeram e sacudiram, e as rodas começaram a se despedaçar sob o peso do julgamento divino. De repente, o exército egípcio viu a gravidade de sua situação. Gritaram em desespero: "Fujam! O Senhor está lutando pelos israelitas!" Num frenesi de pânico, viraram-se e correram em busca de segurança, tentando escapar do destino implacável que se desenrolava diante deles. Enquanto isso, no campo dos israelitas, uma aura de tensão pairava no ar, misturada com uma pitada de esperança. Moisés, com a respiração suspensa e o coração batendo forte, ergueu sua mão poderosa sobre as águas revoltas, atendendo ao chamado divino. O sol despontava no horizonte, iluminando a cena com seus raios dourados, enquanto Moisés, com determinação, apontava em direção ao mar agitado. De repente, um estrondo ecoou pelos céus, e as ondas que antes haviam formado um caminho seguro para os israelitas, agora se erguiam em fúria. Com um rugido ensurdecedor, as muralhas de água se chocaram uma contra a outra, formando uma cortina de espuma e spray que engolfou o exército egípcio em sua totalidade. Nem mesmo um único soldado escapou à fúria das águas, que os engoliram com voracidade implacável. Do outro lado do mar, os israelitas observavam, maravilhados e temerosos, o poder incontestável do Deus que os havia libertado. Com o sol banhando a praia em tons dourados, eles viram os corpos sem vida dos inimigos lavados pela maré, um testemunho silencioso da justiça divina. E então, em um momento de reverência e gratidão, ergueram suas vozes em louvor ao Senhor, cujo poder haviam testemunhado e em quem agora depositavam sua fé inabalável. Guiados por Moisés, os israelitas adentraram o deserto, um vasto e árido mar de areia que se estendia até onde a vista alcançava. Dia após dia, sob o sol escaldante, eles caminhavam em direção a Sinai, onde esperavam encontrar segurança e orientação divina. Mas o deserto era um mestre impiedoso, testando a fé e a resistência do povo de Israel. Por 3 longos dias, eles percorreram o deserto árido sem encontrar água, cada passo aumentando o desespero em seus corações sedentos. Finalmente, ao horizonte, avistaram uma fonte, uma promessa de alívio para suas gargantas ressecadas. Contudo, a esperança rapidamente deu lugar à desilusão quando descobriram que as águas eram amargas e não podiam ser bebidas. O murmúrio de descontentamento se espalhou entre o povo, ecoando pelas dunas áridas, enquanto questionavam sua sorte e clamavam por uma solução. Diante da aflição de seu povo, Moisés recorreu à orientação divina, buscando a intervenção de Deus para transformar as águas amargas em fonte de vida. E o Senhor, em sua infinita misericórdia, instruiu Moisés a lançar um pequeno arbusto nas águas amargas. Com um gesto de fé, Moisés atendeu ao comando divino, lançando o arbusto nas águas turvas. E diante dos olhos maravilhados do povo, um milagre aconteceu. As águas, outrora amargas e impróprias para o consumo, se tornaram doces e refrescantes, uma dádiva divina em meio ao deserto abrasador. E ali, no meio do deserto estéril, Deus fez uma promessa ao seu povo. Se eles o obedecessem e seguissem seus mandamentos, seriam guardados da enfermidade que assolava os egípcios. Pois ele era o Senhor que curava, o protetor fiel daqueles que depositavam sua confiança nele. Após sua jornada pelo deserto, os israelitas encontraram um refúgio temporário junto a um oásis abençoado, onde 12 fontes jorravam água cristalina, saciando a sede da multidão cansada. Ali,
sob a sombra das palmeiras e o murmúrio reconfortante das águas, encontraram descanso por pouco mais de um mês, revigorando-se para a jornada que ainda estava por vir. Mas mesmo nesse lugar de provisão divina, murmúrios começaram a se espalhar entre o povo, sussurros de descontentamento que ecoavam pelas tendas, enquanto as vozes famintas lamentavam o passado. Teríamos sido melhores mortos no Egito, diziam alguns, recordando com saudade os dias de escravidão, quando a fartura era garantida, mesmo que às custas da liberdade. Ao ouvir os lamentos de seu povo, o Senhor não permaneceu indiferente às suas necessidades. Em sua infinita bondade, decidiu prover para eles, não apenas com alimento, mas também com uma lição de confiança e obediência. Assim, anunciou a Moisés sua intenção de enviar pão dos céus, um maná celestial que cairia sobre o acampamento durante a noite. Moisés, porta-voz do Senhor, dirigiu-se ao povo, lembrando-os de que suas queixas não eram contra ele ou seu irmão Arão, mas sim contra o próprio Deus. E apesar de suas murmurações, o Senhor escutara seus clamores. Naquela noite, prometeu-lhes carne para saciar sua fome imediata, e pela manhã, o maná desceria dos céus, enchendo o ar com o aroma doce do favor divino. Ao cair da noite, enquanto o céu se tingia de nuances douradas e o aroma de aventura pairava no ar, uma multidão de codornizes desceu em voo rasante sobre o acampamento, suas asas batendo em uma sinfonia de assovio suave. Os israelitas, famintos e cansados da jornada, observaram maravilhados enquanto as aves pousavam, trazendo consigo a promessa de alimento fresco. Com destreza habilidosa, os homens se lançaram à caça, capturando as codornizes com redes improvisadas e varas ágeis, enquanto as mulheres acendiam fogueiras e preparavam os utensílios para o banquete que estava por vir. As chamas crepitavam sob a luz das estrelas, iluminando os rostos famintos que agora se reuniam em torno do calor reconfortante, ansiosos pelo sabor da providência divina. Na manhã seguinte, quando o orvalho dançava sobre a relva como diamantes cintilantes, os israelitas despertaram para encontrar um milagre ainda maior diante deles. O chão estava coberto por uma fina camada de orvalho, como se a própria terra estivesse enfeitada para uma festa celestial. À medida que o sol se erguia no horizonte, o orvalho começava a evaporar, revelando um espetáculo extraordinário. Pequenos grãos brilhantes, como pérolas de cristal, espalhados pelo chão como tesouros recém-descobertos. Curiosos e famintos, os israelitas se aproximaram, seus olhos brilhando de espanto e gratidão. Eles se inclinaram para tocar a substância misteriosa, e ao prová-la, encontraram um sabor celestial que derretia na boca como mel puro. Era o maná dos céus, um presente divino enviado para sustentar seu povo em sua jornada pelo deserto árido. Moisés, o líder sábio e compassivo, instruiu o povo sobre o presente celestial que lhes fora concedido. Ele os orientou a colher o maná durante os 6 dias da semana, mas com uma condição: que no 6º dia eles colhessem o suficiente para 2 dias, para que no 7º dia, o sagrado sábado, pudessem descansar em paz, sem a preocupação da fome. Era um lembrete tangível da bondade e provisão contínua do Senhor, um testemunho vivo de seu amor eterno por seu povo escolhido. Nos dias que se seguiram, alguns dos israelitas, sedentos por segurança e abundância, desobedeceram às instruções divinas. Em sua avareza, buscaram acumular mais do que o necessário para o dia, temendo a escassez que poderia vir. Mas ao romper da aurora, o que antes era o maná celestial, fresco e puro, agora estava corrompido. Um odor fétido pairava no ar, e o pão dos céus estava infestado de vermes repulsivos, uma manifestação visível da ira divina diante da desobediência do povo. No entanto, na manhã seguinte ao 6º dia, quando os primeiros raios do sol tocaram a terra desértica, o maná permanecia intocado pela corrupção. Era como se a própria terra, em respeito ao dia sagrado que se aproximava, se curvasse em reverência ao Criador. O povo, maravilhado com o milagre, colheu o maná com reverência renovada, consciente da bênção extraordinária que lhes fora concedida. Enquanto o 7º dia, o dia de descanso, se aproximava, os israelitas esperavam ansiosamente a chegada do maná celestial, o presente divino que os sustentaria durante o sagrado intervalo.
Mas para sua surpresa e desapontamento, quando saíram para recolher o maná na manhã do sábado, encontraram apenas o vazio. O deserto estendia-se diante deles, silencioso e imutável, enquanto a lição divina ecoava em seus corações. Confiar na provisão do Senhor e obedecer às suas instruções traria bênçãos incontáveis, mas a desobediência resultaria apenas em vazio e decepção. Assim, o povo chamou o alimentado enviado por Deus de maná, uma expressão de perplexidade e admiração diante do mistério da provisão divina. Ao longo dos 40 anos de jornada pelo deserto, o maná continuou a ser o alimento celestial que sustentava o povo de Israel. Uma lembrança constante da fidelidade e cuidado do Senhor, mesmo nos momentos mais áridos e desafiadores. À medida que os israelitas avançavam em direção ao Monte Sinai, encontraram-se em um lugar desolado, árido, onde a esperança se esvaía junto com a escassez de água. O sol escaldante castigava impiedosamente a terra ressequida, e os corações dos viajantes, já cansados da jornada incerta, pesavam diante da sede crescente. O murmúrio se ergueu entre o povo, uma sinfonia de descontentamento e desespero. "Por que nos trouxeste a este deserto para morrer de sede?" clamavam eles a Moisés, suas vozes carregadas de angústia e desconfiança. "Na terra do Egito, ao menos tínhamos água para saciar nossa sede. Será que o Senhor está mesmo conosco?" Moisés, sobrecarregado pelo peso das reclamações do povo, voltou-se para o céu em busca de respostas. "Senhor, o que devo fazer com este povo?" bradou ele, seu clamor ecoando pelos vastos horizontes do deserto inóspito. "Trouxe-os até aqui, e agora estão prestes a apedrejar-me." Então, em meio ao clamor e à agitação, uma voz ecoou na mente de Moisés, uma instrução divina que cortou o tumulto como uma lâmina afiada. "Moisés, toma a tua vara e reúne os anciãos diante do povo", ordenou o Senhor. "Eu estarei diante da rocha, golpeia-a, e dela brotará água para que o povo possa beber." Moisés obedeceu prontamente às ordens divinas. Reuniu os anciãos diante da multidão sedenta, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Com a vara erguida, ele golpeou a rocha com determinação, e de repente, um milagre aconteceu. A água jorrou da rocha como uma fonte celestial, uma torrente refrescante que saciou a sede ardente do povo e de seus rebanhos sedentos. E assim, no meio do deserto estéril, um milagre de provisão divina renovou a esperança dos israelitas, fortalecendo sua fé no Deus que os guiava e os protegia em sua jornada incerta. A rocha, outrora árida e inóspita, tornou-se um símbolo vivo da misericórdia e do cuidado do Senhor, uma fonte inesgotável de vida em meio à vastidão árida do deserto. Enquanto acampavam naquele mesmo local, as tribos de Amaleque lançaram um ataque sorrateiro contra os israelitas, surpreendendo-os no meio do deserto impiedoso. A notícia do iminente confronto se espalhou como fogo selvagem, acendendo chamas de nervosismo e determinação nos corações dos guerreiros hebreus. Moisés, com sua sabedoria e liderança inabaláveis, convocou Josué, um jovem e destemido líder entre o povo, para organizar os homens para a batalha iminente. Enquanto isso, o próprio Moisés, envolto na autoridade e na unção divina, subiu ao alto de uma colina rochosa, erguendo suas mãos ao céu em fervorosa oração e súplica ao Deus de Israel. A cena era digna de um épico. O sol escaldante banhava a paisagem desértica em tons dourados, enquanto as fileiras de soldados israelitas, armados com coragem e determinação, aguardavam o embate iminente. Sob o comando de Josué, eles se preparavam para defender suas vidas e seu povo contra o ataque implacável dos amalequitas. Enquanto a batalha se desenrolava no vale abaixo, Moisés lutava uma guerra de outra natureza no topo da colina. Seus braços, erguidos em fervente intercessão, simbolizavam a conexão direta com o poder divino, uma âncora espiritual para as tropas lutando abaixo. Enquanto suas mãos permaneciam elevadas ao céu, a vitória sorria para os israelitas, e os amalequitas recuavam diante da força invencível do Deus de Israel. No entanto, à medida que o calor do dia avançava e a batalha se arrastava, a fadiga começou a pesar sobre Moisés. Seus braços, cansados e pesados, ameaçavam ceder ao cansaço, pondo em risco a bênção divina que sustentava seu povo. Foi então que Arão e Hur, dois fiéis colaboradores de Moisés,
correram em seu auxílio, apoiando seus braços exaustos e garantindo que permanecessem erguidos até o fim da batalha. Assim, enquanto o sol mergulhava no horizonte poeirento, testemunhou-se não apenas a vitória dos israelitas sobre os amalequitas, mas também a demonstração do poder divino e da importância da união e da solidariedade entre o povo de Deus. Em gratidão pela intervenção celestial, Moisés ergueu um monumento de pedra, um símbolo duradouro da presença do Senhor, como seu guia e protetor nas horas mais sombrias e perigosas. E este episódio, gravado na história do povo de Israel, seria lembrado para sempre como um testemunho da fidelidade de Deus e do poder da unidade entre seu povo. O sol, dourado e radiante, erguia-se majestosamente sobre o acampamento dos israelitas, pintando o vasto deserto com tons de ouro e âmbar. Moisés, o líder sábio e respeitado entre seu povo, caminhava com determinação em direção à tenda de Jetro, seu sogro e confidente. Seus passos ecoavam na areia quente, enquanto ele se preparava para compartilhar as maravilhas e os desafios que haviam enfrentado desde que deixaram a terra da escravidão. Ao chegar à tenda de Jetro, Moisés foi recebido calorosamente pelo sábio ancião, cujos olhos brilhavam com curiosidade e interesse diante das histórias que seu genro trazia consigo. Sentados à sombra refrescante da tenda, Moisés relatou com detalhes vívidos as maravilhas que Deus havia realizado em favor dos israelitas. As pragas enviadas contra os egípcios, a libertação miraculosa através do Mar Vermelho e as provisões divinas no deserto árido. Jetro ouviu atentamente, absorvendo cada palavra com reverência e admiração, enquanto Moisés compartilhava os relatos de fé e milagres que marcaram a jornada do povo de Israel. Profundamente tocado pela demonstração do poder divino e pela proteção do Senhor sobre seu povo escolhido, Jetro não pôde conter sua gratidão e louvor a Deus. Com um coração cheio de reverência, ele conduziu os israelitas em um sacrifício de adoração e gratidão, honrando o Deus que os havia libertado da opressão e guiado através do deserto. No dia seguinte, Moisés assumiu seu papel como juiz e líder entre seu povo, pronto para ouvir suas disputas e resolver seus conflitos de acordo com a vontade de Deus. À sombra de uma grande árvore, ele se sentou em seu trono improvisado, rodeado por uma multidão de pessoas ansiosas, cada uma trazendo consigo seus dilemas e questões para serem resolvidos. Diante dos olhos atentos de Jetro, Moisés dedicou-se incansavelmente ao seu trabalho, ouvindo cada caso com paciência e sabedoria, e aplicando os princípios divinos de justiça e equidade em suas decisões. Mas à medida que o dia avançava e a fila de litigantes parecia interminável, Jetro observou com crescente preocupação o peso esmagador que esse fardo representava para seu genro e para o povo. Ao cair da noite, Jetro aproximou-se de Moisés com um conselho sábio e compassivo, compartilhando sua visão de que o líder não deveria carregar sozinho o peso de toda uma nação. Com amor e cuidado, ele incentivou Moisés a delegar responsabilidades e compartilhar o fardo de liderança com outros líderes confiáveis, para que o povo fosse atendido de forma justa e eficaz, sem sobrecarregar o líder central. É sua responsabilidade ensinar ao povo sobre o Senhor e seus mandamentos, disse Jetro com uma expressão séria. Você também deve representar suas necessidades diante de Deus. Mas para fazer isso, você precisa se libertar das tarefas cotidianas e administrativas. Com um aceno solene, Moisés absorveu as palavras de seu sogro, reconhecendo a sabedoria inestimável de seus conselhos. Seguindo suas orientações, Moisés selecionou homens virtuosos e tementes a Deus para ajudá-lo no governo do povo. Esses homens foram colocados em posições de autoridade, encarregados de julgar e resolver disputas entre o povo, garantindo assim que a justiça fosse mantida em todo o acampamento. À medida que o dia avançava e as sombras começavam a alongar-se, Moses e Jetro compartilharam um momento de despedida emocionado, trocando palavras de gratidão e apreço pelo vínculo familiar que os unia. Com um abraço caloroso, Jetro partiu em direção ao seu próprio acampamento, deixando para trás um legado de sabedoria e orientação que moldaria o futuro do povo de Israel para sempre. E assim, sob a liderança sábia e compassiva de Moisés, o povo de Israel continuou sua jornada em direção à Terra Prometida, fortalecido pela sabedoria e orientação divina que os guiava a cada passo do caminho.
Os israelitas chegaram ao Monte Sinai 3 meses após deixarem o Egito, com o sol ardente do deserto a iluminar o caminho à frente. O vasto acampamento estendia-se aos pés da majestosa montanha, onde cada tenda era um testemunho da jornada árdua e da fidelidade de Deus. Moisés, o líder venerável e servo fiel do Senhor, sentiu o chamado divino ecoar em seu coração e subiu os íngremes caminhos do Monte Sinai em direção à presença de Deus. No topo da montanha, entre as brumas místicas e os ventos sussurrantes, Moisés encontrou-se diante da glória divina. Se obedecerem aos meus mandamentos e guardarem a minha aliança, vocês serão meu povo especial dentre todas as nações, ecoou a voz do Senhor, ressoando como trovão nos ouvidos de Moisés. Descendo do Monte Sinai com a mensagem divina, Moisés reuniu os filhos de Israel e compartilhou as palavras do Senhor. Os corações do povo foram tocados pela promessa da aliança divina, e em uma só voz, eles se comprometeram a obedecer a Deus em todas as coisas. Inspirado pela fé e determinação do povo, Moisés voltou à presença de Deus para comunicar-lhe a resposta do povo. E o Senhor, em sua misericórdia e amor, ordenou que o povo se preparasse para encontrá-lo, purificando seus corações e vestes para estarem aptos a receber sua palavra. Assim, sob a sombra imponente do Monte Sinai, os israelitas prepararam-se para o encontro divino. Dedicando 3 dias à purificação espiritual e à preparação para testemunhar a glória do Senhor. E enquanto o sol se punha sobre o deserto, a expectativa e a reverência encheram o coração do povo, pois sabiam que estavam prestes a receber a palavra viva do seu Deus. Após 3 dias de purificação e preparação, os filhos de Israel estavam prontos para testemunhar a manifestação da glória divina no Monte Sinai. Com corações humildes e vestes imaculadas, aguardavam ansiosamente o encontro com seu Deus. De repente, o ar ao redor deles pareceu vibrar com uma energia celestial. Um fogo sobrenatural envolveu o topo da montanha, lançando uma luz radiante que iluminava a escuridão da noite. O solo tremeu sob seus pés, enquanto uma densa nuvem desceu do céu, envolvendo a montanha em seu manto sagrado. Então, um estrondo ensurdecedor ecoou pelas encostas do Sinai, acompanhado por raios de relâmpagos que cortavam o céu noturno. O som de trombetas ressoou pelas colinas, crescendo em intensidade a cada momento, até que parecia ecoar nos próprios corações dos israelitas. Da nuvem de fogo e glória, a voz do Senhor ecoou, poderosa e majestosa. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito com mão poderosa e braço estendido. Suas palavras penetraram na alma de cada israelita, enchendo-os com reverência e temor diante da presença divina. Então, em um sussurro que atravessou a montanha como o vento, o Senhor pronunciou os mandamentos sagrados, os pilares da lei que guiariam a vida de seu povo. Um a um, os mandamentos foram proferidos, como gemas preciosas a adornar a conduta moral e espiritual dos israelitas. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença.
Essas palavras, gravadas nas tábuas de pedra do Monte Sinai, seriam o alicerce da fé e da justiça para o povo escolhido de Deus. E enquanto o fogo divino ardia sobre a montanha sagrada, os corações dos israelitas ardiam com a promessa de uma aliança eterna com seu Deus. Os filhos de Israel estavam reunidos aos pés do Monte Sinai, envoltos na imensidão da montanha que parecia tocar os céus. O ar estava carregado de expectativa e temor diante da presença do Todo-Poderoso prestes a se manifestar. Entre os murmúrios do povo, uma súplica emergiu em uníssono. Diz a Deus para parar de falar conosco. Se ele continuar, vamos morrer. Fale com ele em nosso lugar, e então nos conte o que ele disse. Nós te ouviremos, Moisés. Com serenidade, Moisés ergueu sua voz acalmando os corações apreensivos. Não tenham medo. Deus deseja que vocês o reverenciem para que se mantenham longe do pecado. Com estas palavras, ele se preparou para subir ao monte, onde o Senhor o aguardava. À medida que Moisés se afastava da multidão e ascendia ao Monte Sinai, ele sentia a presença divina envolvendo-o como um manto de luz. Ali, no topo do monte, Deus compartilhou com Moisés as instruções detalhadas sobre como o povo deveria viver suas vidas e se relacionar uns com os outros. Com voz que ecoava como trovão, o Senhor revelou os rituais de sacrifício para a expiação dos pecados e orientou sobre a construção da arca, o símbolo da sua presença entre o povo. Por fim, Deus entregou a Moisés 2 tábuas de pedra, nas quais estavam gravadas as leis divinas, escritas pelo dedo do próprio Senhor. Após 40 dias e 40 noites mergulhado na presença divina no topo do Monte Sinai, Moisés estava prestes a descer para o acampamento onde seu povo aguardava ansioso. Enquanto isso, lá embaixo, uma inquietação crescente tomava conta dos filhos de Israel, na ausência de seu líder. Ao verem que Moisés não retornava, um murmúrio de incerteza e temor começou a se espalhar entre o povo. Finalmente, a impaciência os consumiu, e eles se voltaram para Arão em busca de respostas. "Onde está Moisés? O que aconteceu com ele?" clamavam eles. "Faça-nos um Deus visível, um que esteja conosco neste deserto imenso." Movido pela pressão do povo, Arão, aflito, aceitou a tarefa. Reunindo os ornamentos de ouro dos israelitas, ele os fundiu e deu forma a um bezerro de ouro reluzente. Os olhos ansiosos da multidão se iluminaram ao contemplar a estátua dourada, e logo proclamaram: "Este é o nosso Deus, aquele que nos tirou do Egito." Em um frenesi de adoração, sacrificaram ao ídolo recém-criado e entregaram-se a uma festa desenfreada, onde os cânticos de louvor se misturavam aos ritmos selvagens da dança. Enquanto isso, no alto do monte, Deus comunicava a Moisés a traição de seu povo. Sua ira era como o trovão que ecoa pelas montanhas. "Desça ao encontro do teu povo, aqueles que tiraste do Egito. Corromperam-se e se afastaram dos meus mandamentos. Ergueram um ídolo e curvaram-se diante dele em sacrifício. Deixa-me ir, Moisés, pois consumirei esses rebeldes. Farei de ti uma grande nação." Mergulhado na presença divina, Moisés ergueu sua voz em uma súplica desesperada. "Ó Senhor, não permita que tua ira consuma este povo, aquele que libertaste com mão poderosa do Egito. Se os destruíres agora, os egípcios zombarão, dizendo que os trouxeste aqui para aniquilá-los. Lembra-te da tua promessa a Abraão, Isaque e Jacó, de que a descendência deles herdaria esta terra e se multiplicaria como as estrelas do céu." O coração de Moisés batia forte, sua voz ecoando pelas montanhas do Sinai, enquanto suplicava pela misericórdia divina. E Deus, o Todo-Poderoso, ouviu a prece do seu servo fiel. Sua fúria divina foi contida, e os filhos de Israel foram poupados da aniquilação iminente. Descendo do monte, Moisés trazia consigo as 2 tábuas de pedra, nas quais os mandamentos divinos estavam gravados. Mas, ao se deparar com o cenário de idolatria e pecado que se desenrolava diante de seus olhos, sua indignação transbordou. Com um rugido de desgosto, Moisés atirou as tábuas sagradas ao chão, vendo-as se despedaçarem em 1000 pedaços. Seus olhos flamejaram de ira ao contemplar o bezerro de ouro e a multidão entregue à dança e ao deleite pecaminoso. Sem hesitar, ele lançou o ídolo no fogo ardente, vendo-o ser consumido pelas chamas. Com determinação implacável, Moisés triturou o ouro derretido até transformá-lo em pó, misturando-o com água.
e, diante dos olhares chocados dos israelitas, obrigou-os a beber da mistura amarga, o amargo sabor do arrependimento. Dirigindo-se a Arão, o irmão trêmulo diante da sua fúria justa, Moisés questionou com voz grave: Por que permitiste a criação deste bezerro de ouro? Vê como isso arrastou o povo ao abismo do pecado. Arão, o sumo sacerdote, ergueu suas mãos em súplica diante de Moisés, seu irmão. Por favor, não me condenes. Sabes quão perverso é esse povo. Eles clamaram: Faze-nos um Deus. Eu lhes pedi que me entregassem seu ouro. Lancei-o ao fogo e, eis que surgiu este bezerro. Moisés, com olhos flamejantes de indignação, fitou o tumulto que se desenrolava no interior do acampamento. O clamor da multidão, embriagada pela luxúria da idolatria, ecoava pelos vales do deserto. Determinado a restaurar a ordem entre os filhos de Israel, ele se posicionou diante do portão do acampamento. Com uma voz que cortava o ar como uma lâmina afiada, Moisés convocou: Aqueles que estão do lado do Senhor, venham e ponham-se ao meu lado. E num ímpeto de fervor e devoção, os filhos de Levi, tribo consagrada ao serviço sagrado, se separaram do restante do povo e se alinharam ao lado de Moisés. Foi então que o Senhor, em sua justiça divina, ordenou aos levitas que cingissem suas espadas e punissem aqueles que ousaram desafiar a autoridade do seu servo Moisés. 3.000 homens tombaram naquele dia, pagando com suas vidas o preço da desobediência e da rebelião. Após a terrível punição, Moisés reuniu novamente o povo, sua voz carregada de pesar e determinação. Vós cometestes um grande pecado, proclamou ele com solenidade. Eu irei perante o Senhor, talvez possa fazer expiação por vós. E assim, com o coração pesado e a alma mergulhada em preces, Moisés retornou ao cume da montanha, em busca da misericórdia divina. Diante da adoração ao bezerro de ouro por parte do povo de Israel, Moisés subiu ao monte e, em fervorosa súplica, implorou ao Senhor que os perdoasse. Com o coração pesaroso e a voz embargada pelo peso do pecado, ele clamou: Ó Senhor, teu povo pecou contra ti. Se puderes perdoar-lhes os pecados. As palavras falharam em seus lábios, mas, reunindo toda a coragem que lhe restava, prosseguiu: Se não puderes perdoá-los, peço que me rasures do teu livro. O Senhor, em sua infinita misericórdia, respondeu com voz tonitruante: Não riscarei teu nome do meu livro, mas os nomes daqueles que pecaram contra mim serão apagados. E num ato de justiça divina, enviou uma praga sobre o povo, ceifando a vida de muitos. Após o desolador castigo, o Senhor dirigiu-se a Moisés com palavras de orientação e promessa: Conduza teu povo à terra que lhes prometi. Não irei contigo, mas enviarei meu anjo para guiar-te. Pois se eu permanecesse entre este povo obstinado por um momento sequer, eu os destruiria. Abatido pela notícia de que Deus não mais habitaria em meio ao povo, Moisés desceu ao encontro dos israelitas. Seus olhos encontraram-se com os olhares cansados e aflitos daqueles que, tomados pelo peso de sua própria transgressão, choravam amargamente. O lamento ecoava pelos arraiais, ecoando entre as tendas e ressoando nos corações dilacerados pela consciência do erro. Determinado a encontrar uma solução, Moisés ergueu-se e, com determinação, dirigiu-se para fora do acampamento. Ali, sob o vasto céu estrelado, ele erigiu uma tenda de reunião, um lugar onde pudesse encontrar-se com o Senhor em oração e intercessão. Os olhos do povo observavam atentos, enquanto uma nuvem, símbolo da presença divina, descia do alto e pairava diante da tenda de Moisés. Nesse lugar sagrado, entre a terra e o céu, Moisés e Deus iniciaram um diálogo íntimo e profundo. Com voz suplicante, Moisés implorou: Se sou teu amigo, se achas graça em mim, então habita em nosso meio. Queremos que nos guies. Se recusares, permaneceremos aqui. Não nos forces a partir. Sem tua presença entre nós, seremos como qualquer outro povo. E o Senhor respondeu com ternura: Tu és meu amigo e me comprazes. Por isso farei conforme me pedes. Após o tumulto e a reconciliação entre Deus e seu povo, uma nova tarefa aguardava Moisés. O Senhor instruiu-o a esculpir mais 2 tábuas de pedra e levá-las consigo ao cume do monte. Lá, em meio à majestade das alturas, Deus revelou seu plano. Esta é a minha aliança contigo e com teu povo.
Eu os conduzirei para fora de Canaã com grandes milagres, mas é imperativo que obedeçam aos meus mandamentos. Moisés acatou a ordem divina e permaneceu no monte, imerso na presença de Deus. Com a mente ávida e as mãos firmes, ele registrou cada lei, cada comando do Senhor. Os dias se estenderam, tornando-se semanas, e ainda assim Moisés persistia, sem provar do pão ou da água, completamente dedicado à tarefa divina. 40 dias e 40 noites se passaram, e finalmente Moisés desceu do monte, carregando consigo as novas tábuas de pedra, gravadas com as leis do Senhor. No entanto, algo extraordinário havia acontecido durante sua estadia na presença divina. Seu rosto irradiava uma luz celestial, reflexo da glória do Altíssimo. Ao se depararem com a luminosidade que emanava do semblante de Moisés, os israelitas sentiram um misto de temor e reverência. Percebendo a aflição do povo, Moisés envolveu seu rosto com um véu ao se dirigir a eles. E então compartilhou todas as leis e mandamentos que o Senhor lhe havia confiado. Com determinação resoluta, Moisés convocou o povo para a grandiosa tarefa de erguer o tabernáculo, morada de Deus entre eles. Com a voz firme e os olhos brilhando de expectativa, ele proclamou: Chegou o momento de construir o tabernáculo, o santuário do Senhor. Aqueles que estiverem dispostos a oferecer ao Senhor devem trazer ouro, prata, bronze, fios especiais, linho fino, peles de animais, madeira, óleos, especiarias, pedras e gemas. Precisamos de artesãos habilidosos, dedicados a construir o tabernáculo, a tenda que o cercará e os móveis em seu interior. Com o raiar do próximo dia, uma corrente de generosidade começou a fluir. Pessoas de todas as partes trouxeram os materiais necessários para a obra. Habilidosos artesãos se apresentaram para o trabalho, trazendo consigo sua perícia e devoção. Dia após dia, o povo continuou a trazer suas ofertas, inundando o acampamento com uma profusão de recursos. À medida que os dias se desdobravam em semanas, a energia e a dedicação do povo não cessavam. Cada detalhe, desde os mais nobres metais até os fios mais delicados, era entregue com alegria e gratidão. Até que, enfim, Moisés proclamou em alto e bom som: Parem com as ofertas. Temos o suficiente e até mais do que o necessário. Assim, sob a liderança visionária de Moisés e a generosidade do povo, o tabernáculo começou a tomar forma, um símbolo tangível da presença divina entre eles. Com meticulosidade e reverência, o povo se empenhou na construção do tabernáculo, seguindo exatamente as instruções que Deus havia transmitido a Moisés. Cada detalhe, cada medida, cada adorno foi realizado com dedicação e cuidado, como uma expressão tangível de sua devoção ao Senhor. E foi assim que 2 anos após sua partida do Egito, no exato dia em que haviam deixado aquelas terras de escravidão, o tabernáculo foi concluído. Moisés, o líder sábio e piedoso, percorreu cada canto da estrutura recém-erigida, examinando minuciosamente o trabalho realizado pelo povo. Seu coração se encheu de alegria ao constatar que tudo havia sido executado conforme as divinas instruções. Com uma bênção solene e calorosa, ele abençoou o povo, reconhecendo seu esforço e fidelidade. Então, diante dos olhos maravilhados de toda a congregação, uma nuvem desceu dos céus e pairou sobre o tabernáculo. Uma aura de esplendor celestial envolveu a tenda sagrada, inundando-a com a presença gloriosa do Senhor. A partir daquele momento, em todas as suas jornadas pelo deserto, o povo de Israel carregaria consigo a certeza reconfortante de que o Senhor estava com eles, guiando-os e protegendo-os em cada passo do caminho.